Olá pessoal, eu estou gravando esse vídeo, né, não é exatamente uma aula só para orientar vocês sobre as atividades que vocês precisam realizar enquanto nossas aulas estão à distância. Para quem já fez todas as atividades, esse vídeo não é tão importante, você pode pular. Só vou explicar aqui as atividades que são pontuadas, o que tem que se fazer dentro delas. E além disso, eu vou falar um pouco dos conteúdos da prova e onde vocês podem encontrar informações. Isso vai ser a recuperação do conteúdo. Eu vou vou ficar esperando que vocês apresentem as suas dúvidas sobre o conteúdo. Eu vou explicar onde está cada matéria. Se você tiver alguma dúvida ainda na hora de fazer a prova ou as questões, você pode me procurar. Isso é a recuperação do conteúdo, certo? Para vocês recuperarem o que vocês não foram capazes de aprender. Qual a ferramenta que a gente vai usar para isso? O fórum de dúvidas. Eu vou ficar aqui esperando que você apresente a sua dúvida, porque não tem condição de eu saber por que você não entendeu se você não falar, certo? Bom, essa é a recuperação de conteúdo. A recuperação da nota, que também vai existir, é o seguinte: eu vou abrir o questionário avaliativo, que é a prova, certo? Que é o que está aqui. Está nas atividades avaliativas, primeira avaliação à distância. Eu vou adicionar uma tentativa, então vão ficar 3 tentativas. Você pode refazer depois de estudar a recuperação do conteúdo e me fazer questões no fórum. Você pode refazer uma nova tentativa da avaliação à distância, correto? Mas quem quiser melhorar a nota pode refazer também. Então agora vamos iniciar com as atividades que vocês devem fazer. Está aqui, um aviso importante nessa página. Bom, esse questionário avaliativo ele é muito simples, ele também vai estar reaberto. Você pode continuar, pode refazer essa atividade e basta entrar nesse questionário e responder, certo? Você pode iniciar uma nova tentativa e você vai marcando X e vai completando. O fórum é o seguinte: nesse fórum aqui vocês vão acrescentar um novo tópico de discussão. É para que cada um crie o seu tópico e nesse tópico você vai discutir sobre uma das peças do computador. Eu fiz aqui uma distribuição dos temas de trabalho baseado nos alunos que já tinham logado na disciplina. Mas, se você não está aqui nessa lista, basta que você escolha um desses temas, e aí depois você vai realizar a sua pesquisa e vai responder nesse tópico, onde eu vou ver a sua avaliação, seus colegas podem ver a sua explicação, e você vai dizer para que serve aquela peça, qual é a utilidade dela dentro do computador, qual é o propósito, qual é a história, o que você acha importante dizer sobre a peça. E além disso, você tem que explicar como que essa peça de computador ela se relaciona com o sistema operacional, caso isso faça sentido, né? Obviamente tem alguns itens aí que não vai ter muita explicação. Certo? Então é muito simples. Você vai criar um novo tópico de discussão e eu percebi que muitos de vocês não produziram as suas respostas ainda, certo? E essa atividade aqui, esse questionário, ele é baseado nessas peças do computador. Então, é importante que todo mundo tivesse feito isso aqui antes de fazer o teste, certo? Então, aqui eu vou também fazer uma questão que você vai abrir, marcar as opções, marcar X, é tudo fechado, e o tema vai ser exatamente as peças do computador, que é o tema do trabalho, que é esse trabalho aqui do fórum, tranquilo? Depois disso a gente sobra apenas com a avaliação. Bom, é o seguinte, agora eu vou passar pela avaliação, explicando onde que está cada conteúdo, dando alguns toques. E aí, como eu já disse, vai ter uma nova tentativa, né? Eu acredito que vocês foram bem, assim, a maior parte de vocês tirou nota boa, mas eu achei válido continuar essa recuperação aí para aqueles que tiveram mais dificuldade, para eles poderem recuperar a sua nota, certo? Para a gente ficar todo mundo aí nivelado.
Bom, a primeira questão é um dos assuntos que eu falei numa das aulas da história do computador. Tem um momento que eu vou falar que é o contexto de surgimento do spooling. E o spooling, ele é uma técnica que foi utilizada para o processador ser melhor aproveitado. O processador, ele é muito rápido, né? E a impressora ela é muito lenta, é um processo físico de impressão. Então, às vezes, o processador esperava muito, perdia muito tempo com a comunicação com a impressora. E aí foi gerado esse arquivo de spool, que ele fica como um intermédio. E aí o spool nada mais é do que um arquivo, igual esse mesmo do Word que a gente tem, né? Um arquivo que guarda dados. E ele vai ser uma lista de documentos que vai ser impresso. Certo? Então, e dentro lá dessa apresentação, que eu explico com mais detalhes, o arquivo de spool, eu vou falar onde que o arquivo de spool é salvo tradicionalmente. E o arquivo de spool vai funcionar assim: a impressora entra em contato com ele para pegar os arquivos para imprimir e o processador entra em contato nesse arquivo para gravar quais são os documentos que serão impressos. Então, dessa forma, a comunicação não acontece mais diretamente entre a impressora e a CPU, né? Basta você ver aí essa aula e procurar lá que vai ter um momento que eu vou falar, explicar e dizer onde que fica o spool. Bom, os dispositivos de entrada e saída são exatamente, né, isso. Eles podem servir como uma memória secundária, eles podem também expandir as funcionalidades do computador. Então, o dispositivo de entrada e de saída pode ser uma caixinha de som, ela oferece a funcionalidade de tocar música para o seu computador, certo? E assim como tem os arquivos de pendrive. Bom, terceira questão. Essa é uma questão mais complicada e é por isso que ela está explicada em uma página da disciplina. Então, se você navegar aí na disciplina, for na aula 2 e abrir a parte de software, então basta você vir aqui na disciplina, né, Laboratório de Sistemas Operacionais, e aí você vai lá na aula 2, certo? E aqui você clica em software. Bom, e aqui ele vai te explicar esses tipos de sistema, certo? Ele vai te explicar esses tipos de programa que ele está cobrando aqui nessa questão, certo? Na questão 3. Então, acho que basta você ler e aí você tiver qualquer dúvida, é só me procurar lá no fórum, vou estar esperando a sua pergunta, certo? E aí você espera que eu te responda ou me manda um e-mail para me avisar que você postou sua dúvida antes de fazer a sua próxima tentativa. Eu acredito que das questões, a única que vai ficar mais difícil de você entender sozinho vai ser essa. Essa questão 3 aqui é a única que é a única não, né? Mas é a mais provável que você tenha dúvidas e eu vou poder te ajudar nos fóruns, certo? Bom, aqui nessa questão já dá para resumir bastante. O software, ele vai ser uma ideia, né? Ele é um programa de computador, então ele não é físico. Já o hardware, ele é físico, é uma coisa que você pode tocar. A única coisa que pode ter deixado uma dúvida aí para você é a tecnologia Bluetooth, né? Esse item aqui. Quando eu falo da tecnologia Bluetooth, eu estou tentando te dizer que toda tecnologia do seu computador de troca de dados, o Bluetooth é uma delas, ela vai ter um programa por trás dela que vai rodar essa tecnologia. Então ela não surge do nada. Assim como vocês produzem seus programas nas disciplinas, existe um cara que desenvolveu um programa que faz o Bluetooth funcionar. E ele vai ter que lidar com vários detalhes da eletrônica, dos aparelhos Bluetooth, como é que transforma esses sinais elétricos e com a computação, e ele vai ter auxílio do sistema operacional para providenciar o Bluetooth, para fazer ele funcionar, certo? Então acho que já fica, né, fica a dica do que isso aqui deve ser classificado. Bom, essa questão 5 ela vai se referenciar àquelas aulas da história dos computadores. Para você compreender, você vai ter que assistir essas aulas, certo? E acho que a única coisa que
vai ficar mais difícil de entender, que eu posso destacar aqui na nossa revisão de conteúdo, na nossa recuperação do conteúdo, é a confusão entre o compartilhamento de espaço e o compartilhamento de tempo, que inclusive está aqui nesses itens. O compartilhamento de tempo, ele está relacionado com o processador. É você fatiar o tempo do processador para vários programas diferentes. Então vai ser esse o resumo que eu vou te dar. Nos vídeos eu explico com mais detalhes. Já o compartilhamento de espaço tem a ver com fatiar a memória RAM. Então você vai pegar a memória e vai fatiar ela, vai dividir ela para salvar programas em paralelos, para você poder gravar vários programas dentro da memória, correto? Então é esse o esclarecimento, acho que é necessário para essa questão. Da mesma forma, arquitetura RISC-CISC, você vai achar aqui nessa página, Laboratório de Sistemas Operacionais, aula 2, conceito de hardware, é aqui ele dedica bastante tempo para diferenciar as duas arquiteturas, sendo que você vai ter muita ajuda nessa tabela aqui, nesse quadro, certo? Então até aqui você consegue compreender como realizar essa questão aqui, certo? Questão 7. Bom, isso eu falei na primeira aula lá de introdução, primeira aula que foi gravada, que eu falei sobre o que é o sistema operacional, certo? Então, você tem algumas possibilidades, né? Unidade de controle, registradores, unidade de lógica aritmética e unidade de processamento central. Em resumo, a unidade de processamento central é formada pela unidade de lógica aritmética, que realiza computação, realiza continha, e a unidade de controle que realiza como a unidade lógica aritmética vai se comportar. Ela controla a unidade lógica aritmética, ela decide qual programa será executado, qual instrução será executada, certo? E os registradores são a memória de ultra velocidade que fica dentro do processador, dentro da unidade de processamento central. Então, no fim das contas, esses 3 itens estão dentro da unidade de processamento central, certo? Para mais detalhes, se refira aí à primeira aula. E a questão 8, por último, aqui também tem a ver com aquele teste lá, né? Então, eu apelo novamente para vocês fazerem esse teste, postar os seus itens para poder auxiliar os seus colegas, certo? Então aqui ele está falando das peças de computador. Os dispositivos de saída são aqueles que emitem dados, eles pegam dados do computador e mostram para você. Por exemplo, monitor, caixinha de som. Então também, para você esclarecer suas dúvidas dessa questão, basta você ver a postagem de seus colegas no fórum de peças, certo? Bom, quem converte a energia externa para voltagem adequada para os computadores está dentro da máquina, né? Qual que é o componente elétrico que está dentro da máquina? O dispositivo de entrada vai pegar os dados do usuário para gravar dentro do computador. Então, quando uma pessoa está passando dado para o computador, é dispositivo de entrada. Lembrando que um dispositivo pode ser tanto de entrada quanto de saída, não é mesmo? Bom, agora, quem guarda dados de maneira volátil é a memória RAM. E aí, o contrário disso é os dispositivos de disco rígido. Então, a memória RAM, quando você desliga o computador, você perde os dados dela. Já o disco rígido, não, ele fica fixo as informações. Então, toda vez que você liga o computador, esse processo acontece de pegar os dados que estão lá no disco rígido e carregar na memória, certo? Então, foi isso aí da nossa revisão. Espero aí que você poste as suas dúvidas e poste aí os trabalhos, certo? Até breve, pessoal.